Graças e paz, irmãos, tudo bem? Boa noite. Queria que você abrisse sua Bíblia aí em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Hoje a gente vai ler bastante texto, então eu peço a você que preste muita atenção e que seja ágil aí no seu aplicativo, em nome de Jesus, amém? 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, amém? As armas da nossa milícia, as armas com que nós lutamos não são carnais, amém? E sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas, anulando os sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Anulando os sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, estando pronto para punir a desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Amém? A gente acabou de ler que as armas da nossa milícia, elas são poderosas, elas são espirituais, não são carnais. São poderosas em Deus para fazer-nos conhecer, anulando todos os sofismas. E um sofisma é uma ideia, é um pensamento que é muito parecido com um pensamento falso. Então as nossas armas espirituais, elas são poderosas em Deus para tirar todo pensamento falso que está na nossa mente, para que nós possamos conhecer a Deus. A gente usou muito texto, eu já usei assim na minha vida para esse texto, para lutar, né, sendo poderosos em Deus, para quebrar cadeias, para enfermidade, bem, tudo bem. Mas essas armas espirituais do Espírito, elas são poderosas em Deus para quebrar todo o levante contra o conhecimento, tirar a ideia falsa, para que o conhecimento verdadeiro de Deus se estabeleça na nossa mente, amém, amados? Então ela quebra todos os sofismas, para que nós possamos conhecer o Deus a quem nós servimos e a quem nos resgatou, amém? Vou contar aqui uma história mais velha do mundo, a história do começo do mundo. No princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e era vazia. E Deus começou a criar tudo, e Ele foi criando, e tudo aquilo que Ele foi criando, Ele disse: haja luz, haja firmamento, haja luminares. Mas tudo isso, até um certo ponto, não revelava quem Deus era. Revelava um Deus que podia, por aquilo que Ele falava. Até esse momento que Deus, até antes da criação do mundo, a gente não sabia quem Deus era. Depois que Deus, Ele criou o homem, Gênesis 1, 26, 27, fala assim: façamos. E esse façamos é uma conversa, é um conselho eterno. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles resolvem. Ninguém conhecia que Deus era um Deus façamos. A gente conhecia até então um Deus poder, que pela palavra dele se manifestava aquilo que ele dizia. Então haja luz e houve luz. É um Deus poderoso. A gente conhecia aquilo que Deus pode. Mas até um certo ponto, quando Deus fala assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, está revelando um Deus que é uma comunidade, um Deus que é mais de um. Então um conselho eterno decidiu, e a vontade desse conselho eterno foi: façamos, e façamos o homem, eu e você, nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu só pareço porque eu sou a semelhança. A imagem é conforme a semelhança, é segundo a semelhança. E esse homem, nós conhecemos Deus, Ele é muito mais do que um pode. Ele é uma comunidade, e Ele tem uma vontade, e essa vontade é criar um ser humano. E um Deus que venha de eternidade a eternidade, sendo um perfeito, inteiro. Deus não precisava de nada, mas Ele resolve em certo ponto da eternidade, do tempo, criar um homem, criar uma família, criar alguém que se relacionasse. Eu quero que você entenda o lugar que nós temos, e aquilo que Deus pensou quando criou a nossa vida, a nossa existência. Eu quero que você pensasse nisso. Então Deus, que não tinha falta de nada, nem de coisa alguma, Ele resolve criar alguém à imagem e semelhança dele, e chamou e criou a humanidade, e criou um homem. E assim Ele fez. E Deus criou uma raça humana. E esse homem que Deus criou, Deus abençoou ele, e ele era totalmente harmonizado com tudo que Deus criou. Em Romanos 1:20 fala assim que o poder de Deus, a sua virtude, o seu poder, ele é claramente visto naquilo que Ele criou, de forma que tudo que Ele é um com aquilo que Ele criou.
Então o homem, ele era harmonizado com tudo aquilo que Deus tinha criado, com Deus, com os animais, e Deus deu autoridade para ele, para dominar sobre tudo. E às vezes a gente vê lá Jesus, né, quando está naquele barco e os discípulos estão ali, vem uma tempestade, e Jesus está lá dormindo, sossegado, e aí Deus chama ele, comanda ao mestre, e o mestre vai lá e manda que aquelas águas baixem, aquele vento pare, e aquilo para, porque este era um filho de Deus, harmonizado com tudo aquilo que ele criou. Então Deus criou a gente assim, Deus criou a gente perfeito e totalmente harmonizado com Deus e com aquilo que ele criou. E Deus dá autoridade para nós, para isso. E até que Deus colocou o homem no jardim do Éden, que estava no Éden, e Deus deu uma ordem para ele, e você sabe da história. Falar de todas as árvores do jardim, você pode comer menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer dessa árvore, você morrerá. E você sabe da história. Em Gênesis 13 lá tem a tentação e a queda do homem. A mulher que Deus tinha criado, Deus tomou, e Deus criou uma mulher para Adão. E essa mulher, ela não era Eva, ela era a varoa, que Deus fala, a Eva só virou Eva depois do pecado. Então Deus criou um homem, e Adão era um varão. E Deus, quando criou em Gênesis 2:18, Deus fala assim: olha, vou criar uma mulher para você, uma pessoa que seja a sua ajudadora, e ela tem que ser idônea. E Deus resolve, né? Ele falou: põe um profundo sono em Adão. Ele falou: olha, você vai ser o seu último sono tranquilo. E ele põe um sono profundo em Adão. E ele tira da costela de Adão, e dessa costela ele faz uma mulher, forma uma mulher. E ele vai lá e apresenta essa mulher para Adão. Fala: olha, essa aqui é a tua esposa, e ela se chamará varoa. Porque o termo que é usado original para homem e mulher é muito parecido. Então é tipo Renato, Renata. Eva ainda não se chamava Eva. Eva só foi se chamar Eva depois do pecado, que o próprio Adão deu o nome para ela. Eva, a mãe de todos os seres viventes. E isso está lá em Gênesis 2:23. Mas a gente conhece a história. E Eva cai, né, come daquele fruto enganado pelo diabo. E um homem que até então tinha sido feito à imagem e semelhança de Deus, aquele homem que tinha sido feito, um homem e mulher, que era raça humana, tinha sido feito à imagem conforme a semelhança, ele é tentado daquilo que ele vê, e ele come aquele fruto que Deus tinha dito para não comer, e ele morre. E a palavra de Deus diz que ele não morre, ele não cai duro no chão. Na verdade é uma morte espiritual. Quando o homem peca, como o homem tira aquele fruto e come, a mulher come, dá para o seu marido, ele come, eles têm um desligamento, uma morte espiritual. E essa morte espiritual ocorre. E aí quando Deus está vindo, como sempre veio, a voz dele, e aí Adão se esconde. Em Gênesis 3:8, ele fala: olha, Deus, e eles ouvem, eles começam a se esconder aquela voz, porque Adão, ele tinha caído de um lugar que Deus tinha colocado ele em glória, em perfeição, em condição de se relacionar com Deus livremente e com tudo aquilo, e dominar sobre tudo aquilo que ele criou. Essa era a condição original nossa antes de pecar. E aí aquele homem ouve aquela voz no meio do jardim, ele se esconde. Há um pavor, há um medo. A palavra de Deus diz em Colossenses 1:13, fala assim, que Deus nos tirou do império das trevas e nos conduziu para o império do Filho do seu amor, para o reino do Filho do seu Filho amado. E naquele momento que Adão cai, e ele está com medo, e ele ouve uma voz: Adão, aonde você está? Aí ele fala assim, olha, Gênesis 3:10, fala assim, 9, Deus, eu ouvi a tua voz e tive medo. Ele não estava mais no reino do Filho do amado. A palavra diz em 1 João 4:8, fala assim, que o amor lança fora todo medo. No amor não há medo. E ele tinha caído desse reino. Quando Deus fala assim, Adão, onde você está? Não é que Deus não sabia onde Adão estava, geograficamente no jardim. Deus queria que ele respondesse, Adão, onde você é agora? Que não é mais em mim. Eu não te sinto mais dentro da minha pessoa. Nós dois não somos mais um. E Adão fala assim, olha, eu ouvi a tua voz e tive medo, porque eu estava
Então esse homem, ele cai desse lugar de glória. E a primeira vez que Adão teve medo, e a palavra de Deus diz em Gênesis 3:8, fala assim que ele teve medo e se escondeu da presença de Deus. Ele tinha caído de um reino. A morte que ele talvez pensava, quando ele não entendeu bem que Deus disse para ele, falou: quando no dia que você comer, você vai morrer. Só que a morte dele não foi física, a morte dele foi espiritual. Ocorreu uma separação espiritual muito grande. A palavra de Deus diz em Colossenses 1:13, fala assim: ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, ou o reino do seu amor. A palavra diz em Romanos 3:23, fala assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E essa glória, amados, não é mais do que a glória, poder de Deus, brilho, luminosidade, poder de fogo. Essa glória aqui é uma condição, essa condição original. Todos pecaram e destituídos foram da glória, de se relacionar com Deus livremente. Essa possibilidade de ter a sua mente igual a de Deus, a sua imagem conforme a semelhança de Deus, esse lugar de relação com Deus. Todos pecaram e foram destituídos desse lugar. E Adão está experimentando isso agora. E Deus, nessa morte espiritual, ele parou de pensar conforme Deus pensava. Em Tiago 3:15 fala assim que a sabedoria que não vem do alto, ela é terrena, ela é humana, ela é demoníaca. E esse Adão, esse homem, ele parou de ter essa consciência de quem Deus era. E ele passou a viver uma vida, em vez de uma vida espiritual, uma vida totalmente moldada, tomada, estimulada pelas suas vontades carnais. Por isso esse homem parou de desenvolver uma consciência com Deus. Ele parou de entender Deus. Isso foi a queda do homem. Ele foi destituído desse lugar de glória em Deus. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 2:14, fala assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E a palavra de Deus diz lá que a tentação de Eva foi a despeito da sua identidade. Ele fala assim: olha, uma pessoa que tinha sido criada à imagem conforme a semelhança de Deus, ele é tentado. Ele fala assim: no dia que você comer desse fruto, foi assim que Deus disse que nem um fruto do jardim você pode comer? Assim, não. Aí eu falou para a serpente: não, é do fruto da árvore do meio, está no meio do jardim que eu não posso comer. Eu falei: não, Deus se enganou, que no dia, na verdade, que você comer, você será igual a dele, igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Então pensa alguém que está sendo enganado, porque uma pessoa que foi criada em imagem e semelhança de Deus, ela tem se enganado pelo diabo, que prometeu para ela que um dia que ela comesse, ela ia ser igual a Deus. Como é que o ser que foi criado à imagem e semelhança, ela é tentada em querer ser igual a Deus? Mas a gente pensa que tudo aquilo que aconteceu no Éden foi uma coisa assim improvisada, que Deus, parece que Deus não tinha controle, né, sobre que Adão ia pecar e tudo mais, e tudo ia acontecer. Não, amados. A palavra de Deus diz em Apocalipse 4 que Deus é aquele que era, que é e que há de vir. Quando a gente pensa em Deus lá no princípio de tudo, a palavra de Deus diz que Ele é antes, Ele estava no princípio de tudo. Ele é antes de tudo. Ele é agora e Ele é depois de tudo. E esse Deus, Ele não se enganou. Eva não pegou Ele de surpresa. Nem Adão, o pecado de Adão não foi surpresa para Deus. Deus, a gente pensa assim que Deus parece que está tudo errado, né? Agora eu estou aqui sofrendo, não, né? Parece assim que a gente fica até falando, mas não é. Tudo faz parte de um propósito de Deus. Deus não tem nada fora do seu controle, amém, irmãos? Deus não tem nada foge daquilo que Deus tem planejado. Então um homem que foi criado em perfeita harmonia com o ambiente, com Deus, até com a varoa, eles eram um.
Em Gênesis 2:24, quando Deus apresenta Eva, Adão, e ele fala assim: essa é carne da sua carne, então deixará o seu pai e a sua mãe, se unirá a uma só mulher e será um com ela. Deus faz o primeiro casamento ali. Então eles eram totalmente harmonizados. Então um marido perfeito, uma mulher perfeita, uma varoa perfeita, um ambiente de glória. Éden significa lugar das delícias de Deus. Num culto que todo dia Deus vai fazer culto, todo dia Deus vai lá fazer um culto. O pregador é Deus mesmo. E num tempo de uma noite para outra, num espaço de um culto para o outro, esses caras dão tudo. Esses dois conseguem destruir tudo. Então pensa que isso estava no controle de Deus. Isso está dando errado, estava dentro daquele plano de Deus, propósito eterno de Deus. Porque Deus queria mostrar para nós que mesmo que nós estivéssemos no lugar mais perfeito, com a mulher perfeita, numa igreja perfeita, num lugar de glória, num lugar que chama delícia de Deus, num lugar que eu não trabalho, tudo dá para eu comer, eu posso ainda preferir, em vez de conhecer Deus, querer ser igual a Deus, querer o poder de Deus mais do que conhecimento de Deus. E esse Adão, que Deus fala que ele é um primeiro Adão, foi para que Deus manifestasse o Adão, o segundo Adão. Aquele que foi humilhado, aquele que nasceu num lugar desonroso, aquele que nasceu de uma forma, deixou a Filipenses 2, capítulo 2 fala a história ali extraordinária de Deus. Ele abriu mão daquilo que ele era, da condição de Deus, porque se o homem Adão perdeu a glória dele lá no Éden, Deus, o Filho de Deus, ele tinha essa condição eterna em Deus, de ser um com Deus. Ele nunca deixou de ser um com Deus, mas ele abre mão dessa condição de glória para vir aqui nascer em uma mulher, para mostrar para nós que um homem, você pode ter tudo o que você quiser, mas se você não tiver um conhecimento, uma identidade profunda com Deus, você vai dar errado. E Deus é aquele que nasceu no lugar errado, aparentemente. Tinha uns amigos, 12, e um traiu ele. Foi esculachado, não havia nele beleza alguma que nos atraísse. Ele foi traído pelos amigos. Ele casou com a pior mulher que pode ser a maior prostituta que existe, que é a igreja. Esse homem deu certo, porque ele tinha um profundo conhecimento de quem ele era. Que ele tinha um profundo conhecimento de quem Deus era, que ele tinha um propósito no seu coração. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Gálatas 4:4. Vou ler aqui rapidamente para a gente ganhar tempo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir aqueles que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Amém? A obra de Cristo na cruz. E eu, quando falo cruz, não falo daquela madeira lá em formato cruzado. Essa obra de se esvaziar não foi para mudar a gente de endereço, amado. Não foi para dar um destino para nós, céu. Essa obra de Jesus Cristo lá na cruz, Jesus era único, ele era o unigênito do Pai. Ele é o único na condição dele. E ele abre mão dessa condição eterna de ser único para ser o primeiro de muitos irmãos, para ser o primogênito. Ele abre essa condição e a cruz, ela nos reconcilia com Deus. Sabe como é que a cruz nos reconcilia com Deus? Porque Deus, da mesma forma que Deus lá tomou Adão e fez ele dormir, quando Deus passou aquele tempo lá na cruz, ainda que não havia ressuscitado, Deus está formando a noiva dele. Do mesmo jeito que a Eva foi formada de Adão, Deus agora está gerando uma igreja. Deus está gerando agora, por isso que nós estamos reconciliados com Deus, amados, porque Deus abriu mão da sua condição para compartilhar da sua natureza conosco. Em 2 Pedro 3, queria que você abrisse aí. Deus está compartilhando a sua própria natureza conosco. Em 2 Pedro capítulo 1, versículo 3, fala assim: visto como o seu divino poder nos tem dado tudo aquilo que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude,
pelas quais Ele nos tem dado as suas preciosas, grandíssimas promessas, para que por elas vos tornais participantes da natureza divina. Amém, amados? Da natureza divina. A palavra de Deus diz que todos aqueles que crerem no seu nome, João 1,12, ter-lhes poder de serem feitos filhos de Deus. Aqueles que não nasceram da vontade do homem, mas que nasceram da vontade de Deus. E Deus, Ele se único nessa condição. Jesus Cristo, o único nessa condição. Ele abre mão dessa condição para fazer a igreja. E Ele compartilha aqui nesse texto de vida a sua natureza humana. De forma que quando a gente aceitou Jesus, a gente não mudou de religião. Quando a gente aceita Cristo, a gente não muda de religião. É uma mudança de natureza. A gente precisa entender isso. Nós, é a mesma coisa que quando Nicodemos, João 3, lá foi encontrar com Jesus escondido, falou assim: Deus, eu sei que o Senhor é filho de Deus, porque ninguém pode fazer aquilo que os seus fazem. Então, a minha forma de enxergar Jesus não é humana, natural, demoníaca, Tiago 3,15, é essa, é conclusiva. Eu concluo que Deus é poderoso, então Ele é o Filho de Deus porque Ele é poderoso. E Deus fala para ele assim: olha, se você não nascer de novo, Nicodemos, você não pode ver quem eu sou de verdade. Porque isso é uma conclusão animal. Isso que você está vendo, que você concluiu que eu sou filho de Deus, é uma conclusão terrena. Mas você precisa nascer de novo para me conhecer. Deus é Espírito, meu amado. Importa aqueles que o adorem em Espírito. O homem natural não pode adorar Deus. Só nós, nascidos do Espírito, nós conseguimos ver Deus, não por aquilo que Ele pode, mas por aquilo que Ele é. Que isso, a natureza foi compartilhada conosco. A palavra de Deus diz que, entretanto, em 1 Coríntios 6,17, fala assim: entretanto, aquele que se une ao Senhor é só um espírito com Ele. Amém, amados? Aquele que se une ao Senhor é só um espírito com Ele. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso, deixará um homem seu pai e a sua mãe, e se unirá a uma mulher, e serão dois numa só carne. Grande é esse mistério. Paulo está falando aqui aos Efésios. Grande é este mistério. Porém digo a respeito de Cristo e a igreja. Deus está falando para homem aqui, para homem e mulher. Mas Ele fala assim, que o homem deixará o homem o seu pai e a sua mãe, se unirá à mulher, e um dois serão uma só carne. Grande é esse mistério, mas digo, porém, a despeito de Cristo e a igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo. Palavra de Deus em 1 Coríntios 15, 45. A morte de Jesus Cristo na cruz foi para que eu, você e Cristo pudéssemos ser a mesma pessoa. Que a gente pudesse ser uns com os outros e um com Cristo. Por isso Ele abriu mão dessa condição que Ele tinha para morrer na nossa vida, muito mais do que levar a gente para o céu. O que Deus queria através de Jesus não era dar um endereço para nós depois da nossa morte, era dar um destino para nós, como seres aqui na terra, como gente que nasceu do Espírito. E esses caras que nasceram do Espírito, eles conseguem fazer. Deus só tem filho chamado Cristo, amado. A palavra de Deus diz que lá em Mateus 16, que Ele está formando a sua igreja. Ele está gerando a sua igreja. Alguns aí que estão fazendo a sua igreja, mas Jesus Cristo, eu estou edificando a minha igreja. A minha. Amém, amados? Não é qualquer igreja. E Deus só faz a sua igreja com gente da sua mesma espécie. Pessoas geradas no Espírito, nascidos dele. Amém? 1 Coríntios 15. (15, 45). Amém? Pois assim está escrito: o primeiro homem, o primeiro Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, ou algumas versões, segundo Adão, porém, um espírito de vida, um espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, e sim natural, e depois o espiritual. O primeiro homem é formado da terra,
é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem daquele que é terreno, de Adão, também traremos a imagem daquilo que é celestial, de Cristo. É esse homem que Deus está gerando em nós. Cristo era único na sua condição. Ele era o unigênito do Pai. E ele abre mão dessa condição de ser único para ser o primogênito entre muitos irmãos. Em Romanos 8:24, 8:29 fala assim: porque os que antes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus está restaurando a família de Deus. Jesus Cristo, através da cruz, está restaurando aquela condição que a gente podia se relacionar com Deus. E essa é a condição que Jesus nos colocou agora através da cruz. Muito mais do que dar um destino céu para nós, era fazer-nos a imagem deste homem, espírito de vida. E todo aquele que nasceu dessa condição, ele só pensa aquilo que Deus pensa, ele quer fazer aquilo que Deus está querendo fazer. Ele não tem mais vontade, ele não é guiado pelas vontades do seu estômago. Em Filipenses 3:18 fala assim: olha, há muitos que eu tenho chorado, Paulo está falando que há muito tempo os homens inimigos da cruz, que fizeram do seu ventre, das suas vontades, o seu Deus. Mas não é assim, não é desse homem que Deus está falando. É aquele homem que, como aquela Deus falou aqui, que Deus ali, Jesus Cristo foi passar em Samaria, e no final daquela história toda, muita gente se converte naquela cidade. Deus fala coisa extraordinária e eterna para aquela mulher. Mas no final de tudo, quando ele fala assim no começo, era necessário passar em Samaria, Deus se separa dos discípulos, eles vão para uma cidade comprar alimento, e no final de tudo, os discípulos, quando todo mundo se converteu na cidade, aquele negócio todo, Deus falou coisas eternas para aquela mulher sobre adoração, e eles vêm, os discípulos vêm e encontram Jesus novamente. E ele fala assim: ó, mestre, come pão. Aí o mestre fala assim: ó, não estou com fome. Aí fala assim, eles estão pensando assim, está escrito, fala, será que alguém deu pão para o mestre? Aí fala assim: ó, a minha vontade não é comida. A minha vontade só se sacia fazendo um propósito eterno de Deus. A minha verdadeira fome, a fome que emana do meu ventre, não é de comida, não é uma vontade humana, não é uma necessidade. Eu não vivo por necessidade, eu vivo por um propósito eterno, que é manifestar a glória de Deus e foi cumprir em mim todo o seu propósito. Isso traz um testemunho do nosso coração tremendo, porque olha, como é que nós estamos, será que nós estamos dando digno daquilo que nós somos chamados? Será que a cruz, o que a cruz tem feito conosco? O que um homem que abre mão do seu poder, da sua condição, para gerar nele? E Jesus Cristo é único, porque agora o Cristo de Jesus Cristo é formado, é uma pessoa. E nós não adoramos uma religião, nós adoramos uma pessoa. E essa pessoa, Deus casou a sua igreja com ele de uma forma tal que eles são inseparáveis. Então Cristo é uma pessoa formada que é Cristo, o cabeça, e o seu corpo, que é a igreja. E é nessa condição, somente nessa condição, que nós somos reconciliados com Deus. É de estar em Cristo. A palavra de Deus diz que Deus fez tudo isso para nós com um único propósito. Queria que você abrisse sua Bíblia lá em 1 de Pedro. 1 Pedro 2:9. Porém, amém? 1 Pedro 2:9. Porém, vós sois geração santa, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de exclusiva propriedade de Deus, cujo propósito, cujo destino, cujo chamado é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Vós sim, que antes não erais sequer povo, mas agora sois povo de Deus. Não tinha recebido misericórdia, contudo agora recebestes. Amém, amados? Esse é o nosso destino. A partir daquilo que Deus fez conosco, Cristo Jesus na cruz, se entregando, abrindo mão da sua condição única para fazer nós um com Ele. Nós agora temos segurança para fazer isso pelos outros. Amém? Quando a palavra de Deus diz que lá Deus está quase na cruz falecendo, e Deus fala assim, ó, eu entrego nas tuas mãos, eu entrego o meu Espírito. Em João 20:19, quando Jesus lá, ele é morto, crucificado na cruz, e os discípulos estão a portas fechadas, num clima assim, desapontamento. Eles não sabem ainda que Jesus, para eles Jesus morreu na cruz. Eles estão lá com portas trancadas porque estão com medo. E Jesus chega lá e fala assim, olha, paz. E eles não se dão conta, naquele desespero, que as portas trancadas, um homem se coloca no meio deles lá e fala assim, paz seja convosco. E aquela paz é muito mais do que uma saudação. Aquela paz é Deus está proferindo e criando paz no coração deles, porque eles estão ali num ambiente totalmente desfavorável, complicado, porque o mestre morreu na mente deles. E aí Deus fala de novo, paz seja convosco. E aí eles reconhecem finalmente aquilo que Jesus, aquele homem que entrou ali, era o Cristo ressurreto. E Jesus começa a falar com eles algumas coisas. E Jesus fala assim, olha, está escrito lá, Jesus soprou sobre eles o Espírito. Amém, amados? Nós somos dessa natureza. Nós somos nascidos do Espírito. Essa condição quem deu para nós foi Jesus, o Cristo. Amém? Nós não nascemos da nossa própria vontade humana de querer ser crente ou filho de Deus. Nós nascemos da vontade do Espírito. A vontade de Deus não é um lugar que a gente fica procurando a vida toda. Eu quero fazer a tua vontade. A vontade de Deus é o nosso lugar de nascimento. A palavra de Deus diz que, em Mateus 6, a gente leu aqui, que o Filho nos ensina não uma oração, mas nos ensina como orar. E a oração do Filho Jesus Cristo, desse Cristo, desse Deus extraordinário, ele fala assim, olha, venha, Pai, a tua vontade aqui para a terra, como já é feita lá a sua vontade no céu. No céu só tem uma vontade, amado. Todos estão harmonizados com uma vontade. Agora a terra é um lugar de muitas vontades. Não é um lugar de vontade de Deus. A terra não é um lugar de domínio de Deus. As coisas acontecem, o diabo está dominando esse sistema mundo que nós estamos encontrando aí. E não tem esperança para isso. A não ser que nós, nascidos do Espírito, começamos a fazer aquilo que nós somos chamados para fazer. Manifestar as virtudes daquele que nos tirou das trevas. E às vezes a gente tem manifestando justamente trevas. Muitas vezes no nosso dia a dia a gente não consegue separar o que é luz do que é trevas, porque a gente está entrando no mesmo nível. Deus tem um chamado, amados, um chamado eterno, um propósito, um chamamento para que a gente possa manifestar as virtudes, para que as pessoas que não conhecem ainda essas virtudes conheçam. Que as pessoas conheçam Jesus na nossa vida quando a gente está passando por um momento bom, mas também as pessoas vejam Cristo revelado na nossa vida quando as coisas estão indo muito mal. Em nome de Jesus. Nós somos criados para revelar a sua glória. E essa glória é muito mais do que poder, é muito mais do que unção, é muito mais do que Deus vê que eu prospero e Ele não. E cara, se alguém precisa ver na minha vida prosperidade para se converter, pelo amor de Deus, onde é que nós vamos parar?
As pessoas têm que ver no dia que eu estou naquele pior estado, que tudo acontece na minha vida, mas eu continuo firme, eu continuo manifestando a virtude, eu sou bem sucedido em tudo, amém? Então se a empresa falir, eu sou bem sucedido, porque eu tenho uma essência, eu tenho uma convicção eterna, que tudo der errado, vai dar tudo certo. Eles têm querido, eles têm procurado poder, mas eles não precisam de poder, eles precisam de virtude. Virtude, amado. Virtude. Nós temos essa condição, porque nós somos gerados dessa condição. Deus compartilhou essa natureza conosco. Seria difícil, pai, eu falar isso para uma pessoa que não conhece a Deus na sua natureza de espírito, mas é possível, sim. Nós vivemos isso. Isso é utopia, Renato. Pelo amor de Deus, quem sou? Você está louco? Como isso? Mas é possível para aqueles que foram gerados em Deus, aqueles que não nasceram na carne, mas nasceram do Espírito. Amém, irmãos? Queria que se colocasse de pé em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nossa vida é tão breve, Pai, é tão pequena o espaço de tempo que o Senhor nos conduz a estar manifestando uma humanidade. É tão breve, Senhor, a nossa vida, que se a gente não se aperceber, a coisa passa, a gente fica velho, a gente fica mais maduro, a gente chega idoso, a gente não conseguiu entender aquilo que o Senhor fez na cruz por nós. E por não entender aquilo que o Senhor fez na cruz por nós, a gente vive uma vida inteira numa ignorância espiritual tremenda, Pai. E isso não é uma questão de ir ou não ir para o céu ou para o inferno. Isso é uma questão de manifestar a tua virtude, Pai. Tua palavra diz lá em Atos que o Senhor fala assim: olha, recebereis poder para ser testemunha. Testemunha. E a gente tem usado mal esse poder, Pai. A gente tem usado o poder para se impor uns sobre os outros. Mas o Senhor nos deu poder e autoridade para agir a favor dos outros. Então a minha posição, o dom que Deus tem nos dado, é para a edificação da corpo igreja. Todo o ministério, toda a saúde, toda a graça que Deus tem nos dado, toda a sabedoria, é para ser um instrumento para a edificação do corpo de Cristo, até que nós sejamos a imagem da tua semelhança, Pai. Até que isso seja aperfeiçoado em nós, que na nossa mente vire a mente de Cristo. Efésios 4. Nós estamos aqui, Pai, no culto jovem. E como é bom, fosse bom, se a gente tomasse a dimensão daquilo que nós somos chamados para manifestar a tua virtude, Pai, desde muito cedo. Porque a vida é muito breve. E rapidamente, Pai, a gente fica velho e a gente morre e sai dessa existência. Mas nem todo Senhor consegue cumprir um chamado de manifestar a virtude. Então, quebranta nosso coração nesta hora, Pai. Perdoa os nossos pecados, porque nós temos vivido a nossa vida. E nós precisamos entender qual é o teu propósito. Eu posso ser pedreiro, engenheiro, administrador, mas manifestar Cristo naquilo que eu faço, de modo que tudo aquilo que eu faço dentro da minha vocação humana, ela reflete Cristo, em nome de Jesus. Que seja assim, Pai, a nossa oração, que seja sempre de nos esvaziar. João Batista disse que ele cresça e eu diminua, mas não é uma escalada isso, não é uma posição física. Que Deus cresça em mim mais do que aquilo que eu mesmo, que as minhas vontades. Que a vontade de Deus cresça e a minha vontade diminua. Que os planos de Deus cresçam e os meus planos diminuam. Em nome de Jesus, Pai, converte o nosso coração ao Teu. Livra-nos, Senhor, de todo pensamento
que é sofisma, Deus, que tem atrapalhado a gente conhecer o pleno conhecimento de Deus. Livra-nos, Senhor, que agora nós somos homens e mulheres espirituais, e as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus, para quebrar todo pensamento que se levanta contrário à obediência de Cristo. Em nome de Jesus, papai. Leva-nos, Senhor, a um lugar em nome de Jesus, de quebrantamento nessa noite. Muito mais do que aqui, Pai, mas que nessa semana, nesses dias, a gente coloca isso no coração. Senhor, qual é o teu plano eterno para a minha vida? Eu sei que o Senhor tem colocado vocação e tem estudado já nessa área, mas o que o Senhor precisa que nessa área seja manifestado Cristo? Como é que Cristo vai ser manifestado nessa área de atuação que eu tenho atuado? Nos revela, Pai, o teu Filho, em nome de Jesus. Nós somos predestinados antes da fundação do mundo para ser conforme a imagem do teu Filho, para que o mundo veja. Em João 14:9 fala assim, que aquele que vê o Pai, que vê o Filho, vê o Pai. Que esse mundo clama, Pai, esse mundo precisa de uma coerência da parte da nossa vida cristã. Que a gente seja aquilo que a gente professa, que a gente seja aquilo que a gente está pregando. Que a gente manifeste, Senhor, os filhos de Deus vivem, como é que eles se comportam, como é que eles se relacionam, como é que é o namoro do Filho de Deus, como é que é o casamento de um Filho de Deus, como é que é o jeito de tratar as coisas de um Filho de Deus, como é que uma pessoa, um Filho de Deus, se compromete. Em nome de Jesus, Pai. Essa é a nossa oração nesse momento, Pai, que o teu Espírito derrame sobre nós espírito de quebrantamento. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amados. Em nome de Jesus. Obrigado mais uma vez pela paciência. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar.